Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 10 de junho de 2021, com a nossa Academia Espiritual. Vamos à Palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, versículos de 20 a 26. É o texto desta quinta-feira da 10ª semana do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos a sequência do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, já lembramos isso, não é apenas aqueles ditos primeiros, bem-aventurados os pobres em espírito, ali começa, mas o Sermão da Montanha é do capítulo 5 ao 7 do Evangelho de São Mateus. Agora encontramos no Evangelho justamente uma exemplificação daquilo que Jesus ensinou, e nós vimos no Evangelho de ontem: superar a lei, a letra da lei, e dar o pleno sentido, o pleno cumprimento. Então o Senhor nos fala da nova obediência ao querer de Deus, buscar entender qual é a vontade de Deus que está escrita na lei, que está sinalizada na lei. E Jesus começa dizendo que a nossa justiça tem que ser maior. E aí nós começamos justamente por refletir que não basta nosso esforço. É preciso ter a nossa vontade, é preciso ter o nosso propósito e a nossa ação, mas precisaremos contar com a graça de Deus e nos permitir este caminho de conversão. Então agora, do versículo 21 até o 48, nós vamos encontrar 6 colocações, 6 exemplificações significativas desse propósito de Jesus, da superação da letra da lei. Jesus vai dizer: foi dito, mas eu digo para vocês. No texto de hoje, os versículos de 20 a 26, Jesus toma o 5º mandamento: não matarás. Só que Jesus não simplesmente diz não matarás, mas ele alarga os horizontes de compreensão deste mandamento, mostrando que a cólera e o ódio
também constitui um pecado grave, porque, embora não mate fisicamente uma pessoa, provoca uma morte grave, uma morte da alma, da moral da pessoa, né? Nós vivemos num tempo complicado, onde as demandas vão se apresentando, onde a correria da vida se torna grande e a superficialidade da nossa existência, da nossa relação com nós mesmos, com Deus e com o próximo, tem sido cada vez mais realmente superficial. E aí, a falta de paciência que nós temos vivido grandemente nesse tempo tem provocado em nós, em todos nós, e eu também me incluo nisso, sobretudo porque eu vejo e tento me controlar constantemente para que a cólera, a raiva e o ódio não tome conta. E muitas vezes a gente acaba caindo. A palavra de Deus vem justamente para nos ajudar a superar isso, não permitir que, por causa da cólera, do ódio, nós rompamos contra Deus e pequemos gravemente contra este quinto mandamento. Agora, o que está por trás de tudo isso? É justamente o egoísmo que domina dentro de nós. Precisamos saber disso com a cabeça, a ciência, mas também com o coração, consciência, né? Porque é a partir daí que a gente vai conseguindo eliminar a força do egoísmo, né? Deus não dá espaço para a gente viver sob o domínio do egoísmo. Deus não quer, não é propósito de Deus que o egoísmo tome conta do nosso coração. No entanto, podemos dizer com todas as letras que estamos sendo envenenados do egoísmo e grandemente. Algumas pessoas menos, mas a maioria de nós tem sido envenenado e tem agido de forma egoísta, de forma orgulhosa, né? Deus não quer que o egoísmo domine o nosso coração. E não quer também só algo de nós, que eu faça isso aqui, isso é para Deus e tal. Deus quer a nossa vida inteira. Deus quer a nossa vida inteira. E Jesus no Evangelho vem mostrar que o ódio e a divisão, né, pecar contra o irmão, dividir, é justamente um desrespeito à vontade de Deus. Isso dói profundamente aos nossos ouvidos e ao nosso coração. E dói porque justamente o egoísmo que toma conta de nós quer sobreviver em nós como se fosse tudo bom, como se fosse tudo certinho, né? Mas dói porque, de fato, a palavra de Deus e Jesus vem tocar na ferida do nosso egoísmo e dizer: viver de forma egoísta é desrespeitar a vontade de Deus. Precisamos fazer um grande trabalho, inclusive, quem sabe, buscando a conhecer mais, a refletir e a se converter da vida. Partindo, talvez, como quero sugerir aqui, a partir da compreensão dos pecados capitais, porque eles vão envenenando e apodrecendo a nossa vida, a nossa alma. Então, o tema do quinto mandamento é justamente o homicídio, né? O homicídio. E o homicídio é uma forma da gente romper com o outro. Matar alguém é romper com ele. Só que essa eliminação, como falamos, nem sempre ela é, e Jesus afirma isso aqui, fisicamente. E se acontece fisicamente, pode ter certeza que antes de ter acontecido fisicamente, ela já foi antecedida por outros gestos de eliminação que são graves, que é a ira, o ódio, a vingança e etc. Então, comecemos a prestar atenção e a pedir a Deus a graça de rompermos com todos esses graves pecados que nos levam à questão da desobediência do mandamento de Deus.
Então é preciso que a gente seja capaz de amar e de reverenciar a Deus. Mas só faremos isso se também conseguimos respeitar a vida e a dignidade do próximo. E nós não podemos ficar tranquilos quando nossas palavras e gestos ferem os outros. Isso tem que mexer com nós, nos machucar, nos levar a questionar. Muitas vezes nós não vamos conseguir de imediato superar isso. Aí vem primeiro o arrependimento, a busca do pedido do perdão. Mas aos poucos que vamos tomando conhecimento e consciência desse egoísmo que domina em nós, a gente vai equilibrando e justamente saindo dessa zona que nos faz, com palavras e gestos, ferir e agredir aos outros. É um processo, é um caminho exigente, doloroso e que rasga interiormente a gente, porque de fato a zona de conforto que nós ficamos é de que a gente é a medida nossa, né? Então o outro é que está errado, o outro é que não presta, o outro que é isso, que é aquilo. A oferenda, vai dizer também Jesus no Evangelho, só vai ser louvável a Deus, a nossa oração, o nosso louvor a Deus, se nós não guardarmos no coração ódio e rancor. Quantas pessoas procuram no confessionário e dizem: mas eu não consigo perdoar. É preciso fazer um caminho, porque alimentar o ódio e o rancor faz de nós incapacitados para oferecer a Deus louvor e oferenda agradável. Então há uma urgência nesse processo de reconciliação, neste caminho de perdão. Existem muitos livros que podem ajudar justamente a isso. Posso sugerir inclusive um livro que se chama Os 12 Passos do Perdão. Esse livro é muito bom e ajuda também. Como outros livros sobre orgulho, sobre egoísmo, que pode ajudar a você a se libertar, ajudar a nós, porque o padre também está envenenado com este pecado, com esta doença do egoísmo, não é? Então, vamos buscar palestras, leituras, oração e pedir a graça do Senhor para que sejamos libertados do egoísmo. Só assim, de fato, nosso próximo será respeitado, tanto na sua dignidade de vida, quanto também nas nossas ações, que vão eliminar todo tipo de ódio e cólera. A palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, já nos mostra essa realidade do pecado, da raiva, da inveja, do ódio, já com Caim, que mata Abel. E assim por diante, a humanidade foi se envenenando com o egoísmo, com o ódio, com a cólera, com tudo isso que tira do centro que é Deus e do amor. Então peçamos ao Senhor a graça e a libertação do ódio, do rancor, do egoísmo, de toda forma de morte e maldade dentro do nosso coração. Muito bem, vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura de nossa alma. Começamos os 3 passos: alongamento, aquecimento e treinamento. O alongamento você já sabe, né? Se possível, acenda uma vela, invoque o Espírito Santo de Deus, peça os seus dons, faça um silêncio amoroso na presença de Deus. Segundo passo, o aquecimento. Sugiro hoje você observar e reconhecer a força do egoísmo que domina em você. O primeiro passo para nós vencermos o egoísmo é justamente reconhecer que ele está dentro de nós e que a gente é impotente, a gente está envenenado por isso, mas a gente precisa mudar. Então, observe e reconheça a força do egoísmo. Pergunte-se: com que quantidade eu me irrito, eu agrido os outros com as minhas palavras, com as minhas ações, né? Tenho guardado ódio e rancor no meu coração? O que isso está causando em mim?
Terceiro passo, treinamento. Convido hoje você a fazer uma lista honesta, sincera, de pessoas com que você agiu de forma irritada, rancorosa, egoísta ou pessoas por quem tem nutrido e guardado ódio. Se for possível, busque essas pessoas e faça a reconciliação. Dê o passo da reconciliação. Peça essa graça ao Senhor da reconciliação. Se não é possível fazer de forma direta, encontre uma forma indireta. Então, que não cause transtorno, encontre uma forma indireta de buscar e pedir essa reconciliação. Que Deus abençoe você. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.